vamos orar para que a gente possa ter esse momento de ministração? Assim mesmo assentado como vocês estão, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos ver os nossos irmãos, podemos ter essa comunhão tão gostosa que o Senhor nos proporciona. Obrigado por nós podermos louvar o Teu nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. E agora, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Vamos estar abrindo a Tua palavra e que o nome de Jesus, Pai, que os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando a todos nós. No nome do Senhor Jesus, amém. Eu gosto de contar histórias, né? E teve uma história que era um fazendeiro, o pai e o filho. E o filho saiu cedo para poder trabalhar e o pai ficou. Quando chegou no fim da tarde, o filho volta para casa e fala assim: pai, hoje o Senhor Deus foi muito bom para mim. E aí o pai fala assim: ah é, meu filho? E por que você está dizendo isso? Ele falou assim: ah pai, sabe o que aconteceu? Eu estava andando no meu cavalo, indo para a cidade vender as coisas. E aí a ferradura do cavalo cai e eu quase que caio do cavalo. Mas o Senhor segurou ali e eu não caí. E aí na hora que então eu pego e estou consertando ali a ferradura do cavalo, eu vejo que está vindo alguns homens mal encarados perto de mim. E eu pensei, eu estou com muita coisa aqui para vender. Então o que será que vai acontecer? E eu orei ao Senhor, mas graças a Deus não nos roubaram ali. Graças a Deus, essas pessoas mal intencionadas saíram e não aconteceu nada. Deus foi muito bom para mim. E aí eu cheguei realmente na cidade, fiz tudo o que tinha que fazer e estava olhando para o tempo e estava para chover. E eu falei: Senhor, me ajuda a chegar em casa antes da chuva, porque senão ia molhar as coisas que Ele estava trazendo para casa. E ele falou: e aí, pai, consegui chegar em casa antes da chuva, então nada aconteceu com a mercadoria que eu trouxe. Deus foi muito bom para mim hoje. E aí o pai ouviu isso atentamente e falou assim: nossa, filho, realmente Deus foi muito bom para você. E aí ele fala assim: e Deus também foi muito bom para mim, meu filho. E o filho falou assim: ah é, pai? E o que aconteceu? Ele falou assim: bom, hoje não aconteceu nada. O meu cavalo não quebrou a ferradura, eu não caí do cavalo, não teve homens intencionados querendo me roubar, eu não tive problemas no trabalho, consegui chegar em casa bem antes da chuva. Deus foi muito bom para mim, porque nada dessas coisas aconteceram. Aí você pode pensar assim: a gente não tem o costume de fazer isso, né? A gente tem o costume de agradecer quando as coisas muito complicadas acontecem, mas esse homem, ele viu que nada daquilo aconteceu, e ele falou: Deus foi muito bom para mim. Hoje nós vamos falar sobre ter um coração agradecido. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando ao fim do ano, depois nós vamos ter um almoço fantástico. Eu não sei se você sabe, irmã Carmen, mas hoje nós estamos chegando ao fim do ano, e quando a gente chega no fim do ano, nós temos um almoço em família, porque nós somos uma grande família, e ali a gente agradece a Deus por esse ano maravilhoso que Ele nos deu. E você vai ser muito bem-vinda de estar conosco nesse almoço, como todos vocês que estão aqui conosco. E por ser um culto de gratidão a Deus, a gente pode pensar, como que tem sido o nosso coração em agradecimento às coisas que Deus tem feito por nós. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu me recordo que uma vez, indo aí pela Federação de Jovens, eu parei uma vez na casa de uma pessoa que estava sendo hospedado e tinha um cachorro, e eu gosto bastante de cachorro, e eu estava ali brincando com o cachorro e tal, e eu via que esse cachorro, ele se dava bem com todas as pessoas da casa, mas tinha uma pessoa que ele era mais apegado, né? E aí eu falei assim: por que esse cachorro gosta mais dessa pessoa do que os demais? Aí o pai da casa, o pai da família falou assim: ah, sabe o que é? É que esse cachorro não era nosso.
Esse cachorro a gente achou ele na rua. E aí foi ela que trouxe o cachorro para cá, cuidou do cachorro, deu comida para o cachorro. E aí agora ele está aqui conosco já faz um bom tempo. Aí eu falei assim, nossa, mas então o cachorro nunca esqueceu disso? Eles falaram assim, não, o cachorro nunca esqueceu disso. Aí eu fiquei pensando, e quanto tempo já faz isso? Ele falou, já faz uns 6, 7 anos. Aí eu falei, puxa vida. E isso eu achei interessante, porque eu falei assim, faz uns 6, 7 anos e ainda assim aquele cachorro trata aquela pessoa da família melhor do que o pai da família que compra a ração para dar para o cachorro comer. Não é verdade? E aí eu fiquei pensando assim, que interessante isso. E quando eu vi essa cena, né, presenciei essa cena, eu me lembrei de um livro que eu li há um bom tempo atrás, e o livro era esse daqui, ó. As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Um livro que eu li há um tempo atrás, e nesse livro dizia assim, se você pegar um cachorro na rua, cuidar de suas feridas, dar comida para ele e colocá-lo num lugar confortável para morar, saiba que ele nunca vai te morder. No entanto, eu não sei se posso falar a mesma coisa dos humanos. Ele estava tirando um sarro, mas tirando um sarro meio que de verdade, sabe? Essa situação. E aqui, porque ele vai falar um pouco sobre agradecimento, né? Que é uma das leis bíblicas que nós precisamos seguir. Então a gente pensa assim, estamos chegando no final do ano. Nesse final de ano, quando a gente chega no final, o que a gente faz? A gente tem o costume de olhar e ver tudo aquilo que a gente tinha planejado de fazer, se aquilo aconteceu, não é? Daqui a alguns dias nós vamos estar no novo ano. E aí quando começa o ano, a gente faz assim, bom, eu vou entrar numa academia, eu vou começar um curso de inglês, eu vou fazer um curso de computação, eu vou rebocar aquela parede que está faltando, eu vou consertar aquela torneira que está pingando, eu vou costurar aquele vestido que está rasgado, e a gente começa a fazer planos para aquele ano. Só que quando a gente chega no final do ano, aí a gente olha e fala assim, eu não reboquei aquela parede que precisava rebocar, e aquela torneira continua pingando, e a minha mulher continua falando para mim que aquela torneira está pingando, aquele vestido... Então o que a gente faz? Quando a gente chega no final do ano, a gente olha para o ano que a gente passou, e a gente faz uma avaliação de como que esse ano foi. Só que o que acontece é que, muitas vezes, quando a gente chega no final do ano, e a gente olha para o ano que passou, a gente consegue lembrar das coisas que a gente não fez e a gente consegue lembrar das coisas que deram errado. Então a gente fala assim, não consegui fazer aquele curso de inglês, não consegui ir na academia, em vez de emagrecer tanto 10 quilos, eu engordei 10 quilos, em vez de eu fazer tal coisa, eu fiz a outra coisa, em vez de eu investir dinheiro, eu perdi dinheiro, por causa da economia do país, em vez de ter promoção no emprego, eu perdi o emprego. E aí a gente começa a ver um monte de coisa que a gente havia planejado de fazer e a gente não fez. E aí se a gente abrir, a gente vai ficar aqui horas falando isso. Mas a gente fica pensando assim, mas e se a gente fosse abrir um momento para a gente falar sobre as coisas que Deus fez? As coisas que deram certo, as coisas que você pode falar assim, isso deu certo, e isso daqui também, e olha só Deus agindo ali, ou olha só isso daqui, nossa, olha aquele livramento. Às vezes a gente tem que pensar assim, não, deixa eu pensar um pouco aqui para ver o que foi que aconteceu, porque a nossa mente, ela é mais voltada para as coisas que não estão legais. Quando a gente vê um jornal, se o jornal tiver 20 minutos, quantas notícias boas esse jornal vai dar e quantas notícias ruins esse jornal vai dar? Ele vai falar assim, porque houve corrupção no governo, porque o Covid está desse jeito, porque houve uma chacina no Rio de Janeiro, e porque aconteceu não sei o quê, e aí vai falando, depois ele fala assim, e a ciência desenvolveu uma nova vacina para tal coisa, e a tecnologia agora inventou tal coisa. Ele fala 2 minutos falando em alguma coisa que aconteceu, ou então a NASA conseguiu pegar uma notícia, um sinal do universo e descobriu mais um planeta. Mas ele demora 1 minuto para falar isso.
E ele fica 30 minutos falando de coisas. A gente já está meio que acostumado com isso. Mas, se a gente for parar para pensar, quantas vezes Deus nos protegeu nesse ano? Porque pensa só, esse ano não foi um ano fácil. Quanto desemprego teve? Quantas pessoas na rua pedindo dinheiro? Eu trabalho no centro da cidade. E eu estou abismado de ver quantas pessoas que estão dormindo na rua, literalmente ali na rua mesmo, sabe? E que no dia seguinte, o comércio, eles têm que ali limpar onde eles estavam. E isso não era comum há uns 3 anos atrás. Mas você tem casa, não tem? Você tem aonde você morar. Eles não têm. Quantas pessoas chegam e falam assim, olha, me vê alguma coisinha? Aumentou muito a quantidade de pessoa que passa na frente dos restaurantes pedindo para a gente comprar marmitex para eles. E se a gente fala que vai dar, eles entram e comem, porque até um tempo atrás eles queriam dinheiro para fazerem outras coisas. Mas não, a gente vê que eles estão com fome mesmo. Mas Deus tem colocado comida na sua casa. E eu fico pensando assim, esse ano foi um ano muito complicado. Foi realmente, como o ano passado também foi. Mas Deus nos deu casa, Deus nos deu comida, Deus nos deu emprego, Deus nos deu sustento. E será que a gente para lembrar disso? Não é? Imagina nas tomadas de decisões que você fez. Em quantas situações que você tomou essa decisão em vez daquela, e depois você percebe que se você tivesse tomado aquela decisão, teria sido muito complicado. E aí você fala assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não tomei aquela decisão. Quantas vezes isso aconteceu? Com certeza foram várias vezes. Quantas conquistas aconteceram? De você falar assim, nossa, no ano passado eu estava faltando algumas coisas, mas olha só, Deus concedeu isso para a gente agora. Pudemos comprar aquilo que precisávamos comprar muito tempo atrás. Ou então conseguimos ir naquele lugar, ou conseguimos resolver aquela pendência que nós não resolvíamos antes. É Deus que esteve ali com você para que essa pendência pudesse ser resolvida. Sabe, é impossível a gente ficar 365 dias sem a gente ter uma coisa boa para falar assim, nisso daqui o Senhor me abençoou e eu sou muito grato a Deus por isso. São 365 dias, são 55 ou 56 semanas, né, que nós tivemos, com certeza nós vamos conseguir lembrar disso. E o cristão, ele precisa, quando nós não somos cristãos, é aquilo que eu disse do jornal. A gente ocupa a maior parte da nossa mente com coisas complicadas, coisas desagradáveis, coisas negativas. E nós temos essa partezinha aqui, que é a parte boa. Mas quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós precisamos mudar, transformar a nossa mente. Olha só o que a palavra do Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos abrir as nossas Bíblias? Sabe, Isaías, ele mostra períodos em que o povo de Israel não estava bom. Isaías teve alguns profetas que profetizaram antes deles irem para o cativeiro, e às vezes depois que estavam no cativeiro. E teve alguns que profetizaram entre o cativeiro, dentro do cativeiro. E tiveram situações em que o povo de Israel estava numa situação muito difícil. E eles estavam em terras longínquas, sendo escravos dos outros povos. E ali eles clamavam a Deus. E quando eles clamavam a Deus, Deus ouvia aquilo que eles estavam passando. Mas olha só o que acontece em Isaías capítulo 12, começando a partir do verso 1. Diz assim, e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque, olha só, quando a gente olha para o povo de Israel, o que acontecia?
O povo de Israel estava em guerra, estava naquela situação, e eles, Senhor, nos ajuda, porque os povos inimigos estão chegando. E aí Deus abençoava, e Deus livrava eles dos povos inimigos. E aí sabe o que acontecia? Eles ficavam de boa, não tinham guerras, não tinham problemas, e aí eles, agora chegou a época de bonança. E quando eles estavam na época de bonança, sabe o que acontecia? Eles se esqueciam de Deus. E aí quando eles se esqueciam de Deus, eles começavam a pecar. E aí o profeta falava, olha, vocês estão pecando, e isso não está bom, vocês precisam se consertar. E aí você acha que eles ouviam o profeta e se consertavam? Não, eles prendiam o profeta, eles matavam os profetas. E aí sabe o que acontecia? Vinham os outros povos, chegavam, invadiam o povo de Israel, levavam eles cativo. E aí na hora que eles estavam lá no cativeiro, comendo mal, dormindo mal e trabalhando com chicote nas costas, aí eles, nossa, a gente se esqueceu de Deus, né? E aí eles pegam e oram a Deus e falam, Senhor, tem misericórdia de mim? E aí o Senhor tinha misericórdia deles, tiravam eles de lá, traziam para a terra de novo. E aí eles chegavam ali, aí eles, agora a gente está tranquilo. Passava algum tempo, eles começavam a pecar de novo. E aí levantavam outro profeta. O que eles faziam? Matavam o profeta. Ou eles prendiam o profeta. E aí eles voltavam, era assim. E aí você pensa, nossa, mas que povo complicado, né? Mas queridos, e nós? Às vezes a gente está numa época em que o emprego está garantido, a conta bancária está gorda, ninguém na casa nossa está com doença, os filhos estão todos em ordem e tirando notas boas na escola, a gente está muito bem, está morando muito bem, carro novo, não tem problema com manutenção, está tudo em ordem, e você fala, e está viajando por aí, comendo nos restaurantes bacana, e você fala assim, nossa, isso é que é vida, né? E aí sabe o que acontece? Às vezes aí fala assim, vamos na igreja? Não, depois a gente vai. Ou então, vamos fazer tal coisa aqui. E aí quando você vê, você já... E aí de repente começa a dar alguns problemas. Ai meu Deus do céu, eu vou voltar para a igreja. Aí a gente pega e volta para a igreja, Senhor, me ajuda nessa situação. Aí o Senhor ajuda e o Senhor abençoa, porque o Senhor é misericordioso e Ele sempre está conosco. Aí quando as coisas voltam a ficar tudo bem, você, bom, agora está tudo bem, depois... E isso às vezes acaba acontecendo conosco. Então quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê o povo de Israel, a gente pode se ver neles, porque o que acontecia com eles é um pouco parecido com o que acontece conosco algumas vezes. Por isso que ele diz assim, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e me consolas. Ou seja, eles reconheceram que eles não fizeram como o Senhor queria que eles vivessem, mesmo na época boa. E aí ele diz assim, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus, verso 2, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia, graças dai ao Senhor, invocai o seu nome, porque fazei conhecido os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha só. Eles estão fazendo lembrar os grandes feitos que Deus fez na vida deles. E eles estão contando quão grande é o nome do nosso Deus. E ele diz assim, e fazei conhecido os seus feitos entre os povos. Os demais povos olhavam para o povo de Israel e falavam assim, o Deus desse pessoal é diferente do nosso. Olha como que eles vivem, olha como eles são. E assim Deus se faz conhecido entre os outros povos. E na nossa vida, nós também podemos viver assim. Sabe lá no nosso trabalho? Quando os nossos colegas de trabalho estão passando por algum problema de trabalho, a gente também está. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando junto com ele. É o mesmo chefe, é o mesmo dono, é o mesmo salário, é o mesmo serviço, é a mesma pressão.
Mas como você reage a isso e como eles reagem a isso, eles vão falar assim: nossa, o Deus do fulano de tal deve ser diferente, porque olha como que ele reage a essa dificuldade que nós estamos passando. Olha como ele está reagindo a essa pressão que está tendo aqui. Olha como ele reage sobre essa instabilidade do nosso emprego que nós estamos aqui. Olha como ele reage. É você fazendo o nome conhecido de Deus no seu trabalho. Na nossa família, quantas pessoas não conhecem a Cristo? E aí quando a gente está junto com elas, e eles falam assim: nossa, olha só, na casa do fulano de tal, eles estão passando por essa dificuldade, mas existe uma paz neles que a gente não consegue entender. Se eu estivesse no lugar deles, eu já estaria descabelado, eu já não estaria dormindo, eu já estaria assim, o que será que acontece ali? E aí as pessoas vão falar assim: é porque o Deus deles é diferente. Então nós fazemos conhecido o nome do nosso Deus na nossa família também. E isso serve na nossa vizinhança, em todos os lugares onde nós estamos. Mas isso só acontece, queridos, quando a gente consegue lembrar. Olha o verso 5. Isso só acontece quando a gente consegue lembrar dos feitos, das grandes feitos do Senhor. E fazendo isso conhecido entre as pessoas. Quando isso acontece, nós vemos que o nome de Deus é conhecido através de nós e nós somos gratos a Ele por aquilo que Ele faz. A Bíblia lá no Novo Testamento, ela diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então nós precisamos ter um coração agradecido. E eu lembro, quando eu era pequeno e eu estava na escola bíblica, e o professor falava assim pra gente, né? O professor de escola bíblica falava assim: em tudo dai graças. Aí ele falava assim: o que é tudo? Aí a gente olhava para ele, né? Aí ele falava assim: gente, tudo é tudo. Aí a gente: ô professor, né? Mas o que acontece? O que ele queria dizer? Ele queria dizer que se tudo é tudo, então é tudo mesmo. É nas coisas boas, mas e também nos momentos difíceis que pode acontecer. Nós também precisamos ser gratos nesses momentos difíceis. Olha só, esse texto de Filipenses, vamos abrir lá, Filipenses 4. O verso 13 é o verso que quase todo mundo já ouviu por aí. Tem nos carros, tem nos versículos que as pessoas mandam pelo WhatsApp, tem nas redes sociais, as pessoas sabem de cabeça. O Filipenses 4,13 é um versículo muito conhecido. Mas sabe o que não é conhecido? Os versículos antes do versículo 13. Esses daí não são conhecidos. Mas o apóstolo Paulo, para ele dizer o verso 13, ele disse os versos antes do 13. E olha só. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele foi levar o evangelho às pessoas que não eram judeus. Então Deus tocou no coração dele e ele então recebeu o evangelho do Senhor e saiu viajando por esse mundão afora e começou a pregar o evangelho a todas essas pessoas. E ele fez isso o ministério dele inteiro. Só que isso foi fácil para ele? Não, isso não foi fácil para ele. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele teve vários momentos de solidão, ele chegou em lugares em que o pessoal não queria ele ali. Foi desse jeito. Tem uma passagem que ele fala assim: trago as marcas de Cristo no corpo. E essas marcas é do chicote, é da tortura que aconteceu. Então a gente olha para o apóstolo Paulo e fala: quando eu crescer, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Será que a gente quer ser igual ao apóstolo Paulo? Porque esse homem foi grandemente usado por Deus, mas ele também sofreu um bocado, viu? Sofreu bastante. Mas mesmo ele passando por todas essas situações, olha só o que ele diz. Vamos ler lá, Filipenses capítulo 4, começando a partir do verso 10. Ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim.
Ele está escrevendo essa carta para um pessoal, né? Ele está agradecendo esse povo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente. Olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de todas e qualquer circunstâncias, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse posso todas as coisas no que me fortalece são todas as coisas que eu vivo na minha vida. Coisei aqui. São todas as coisas que eu vivo na minha vida. São nos momentos bons, nos momentos de abastança, nos momentos do churrascão, no momento das viagens, nos momentos das realizações, nos momentos de saúde, nos momentos de sucesso no trabalho, nos momentos em que a família está bem, em que os filhos estão bem, todo mundo está indo bem na escola, eles passaram no vestibular, eles estão estudando nos lugares bacanas e tudo está dando certo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece nesses momentos, mas também quando eu estou passando necessidade, quando a doença bateu na porta da minha casa, quando perdemos o ente querido, quando perdemos o emprego, quando o proprietário da casa está querendo nos despejar porque a gente já está com 3 meses sem pagar o aluguel, quando o chefe está dizendo que por qualquer momento nós podemos perder as comissões ou as coisas que estão acontecendo. Nesses momentos, também tudo eu posso naquele que me fortalece. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. São em todas essas situações. Mas o que é mais fantástico é no verso, não é o verso 13 que é o mais fantástico, é o verso 11. O verso 11 ele diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, a gente fica pensando assim, como é que eu vou conseguir ficar contente em toda e qualquer situação? Eu vou contar um fato que aconteceu um tempo atrás. Eu tinha um carro e esse carro estava dentro da minha casa, na garagem, com o portão fechado, tudo bonitinho, trancado, e fomos dormir. No dia seguinte eu acordo, o meu carro está suspenso por uns blocos de tijolo e as 4 rodas do carro, os caras levaram as 4, mas eram umas rodas bacanas, sabe aquelas rodas grandonas assim? Eu gostava muito daquele carro. Acordei, o bicho estava no chão assim, né? E aí eu olhei e falei assim, como que os caras fizeram um negócio desse? E eles pegaram, imagina, eles tiveram que pegar uma roda enorme e jogar por cima, eles pularam o portão, né? Tiveram que jogar, porque não arrombaram o portão, não quebraram nada, estava perfeito. Eles devem ter jogado a roda por cima do portão para o outro pegar do lado de lá. E eu fiquei assim, esses caras eram fortes, hein? Para poder conseguir fazer isso daí, 4 rodas. E eu fiquei pensando assim, como é que eles fizeram isso? E aí eu olhei para aquilo ali, aí eu pensei assim, tá bom, Senhor, tudo bem. E aí liguei para a seguradora, tal, e vai. E nessa época eu contei para os meus amigos, né? O que tinha acontecido. Por quê? Porque eu fui para o trabalho e eu fui para o trabalho sem o carro. Aí eu cheguei lá, aí o pessoal falou assim, e aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não, gente, roubaram as 4 rodas do meu carro. Os caras, mas como? Aí eu contei toda a história e tal, né? Aí a seguradora levou o meu carro para a concessionária lá, para uma loja, e tinha que esperar as rodas chegar. Só que essas rodas tinham que vir da Coreia para poder ir lá, porque não tinha no estoque das concessionárias. O carro ficou 1 mês lá numa oficina. Aí os meus amigos assim, cara, você já parou para pensar que o seu carro está 1 mês lá na oficina? Eu falei, tá lá 1 mês. Aí eles falam assim, você já parou para pensar? Se eles falam assim, chega um cara lá,
Oh, você tem uma peça do i30, tal, tal, tal? Ah, tem um carro aqui, vamos abrir. O cara ia lá, pegaria a peça do seu carro, colocaria no carro dele, pegava a peça ruim e colocava lá e fechava. Aí chega um outro, eu estou precisando de uma lanterna, de um carro. Não tem um carro aqui. Ele falou assim, você sabia que as pessoas podem trocar as peças do seu carro e você nunca vai descobrir? E eu assim, sim, eu sei. Aí ele falou assim, e você já parou para pensar que eles podem pegar e o seu carro vai ficar lá no sol, ou eles podem jogar coisa nesse carro, a tintura ficar tudo complicada. Aí eu falei assim, pois é. E eles começaram a falar um monte de coisa que aquele povo lá podiam fazer com o meu carro, e eu não tinha o que fazer com aquele carro, porque o carro estava sem roda, não tinha como tirar ele dali. E eles começaram a contar, e eles falaram assim, e você está bem? Eu falei, tô bem. Aí eles falaram assim, eu não conseguiria ficar bem, eu já ia estar desesperado, eu ia lá todo dia, eu ia colocar uma câmera na frente do carro, assim, para ver se os caras não iam fazer nada. Aí eu falei assim, cara, eu tenho um Deus que cuida de mim. Se Deus quiser que os caras tirem uma peça do meu carro para poder colocar no outro, e pega uma peça ruim e coloca no meu carro, Deus vai permitir que isso aconteça. Mas se Deus não quiser, eles nem vai passar pela ideia da cabeça deles de querer fazer isso. Eles vão falar assim, não mexe nesse carro. E pode, não, mas eu estou precisando de uma peça de um i30 aqui. Não, mas naquele carro lá não pode mexer. Eu falei assim, Deus pode fazer qualquer coisa. Então eu estou tranquilo. Aí os caras falaram assim, e eles sabem como eu sou. Eles, pastor. Nessas horas eles sempre zoam com a minha cara por ser pastor, né? Pastor, ora para não chover, ora para a gente conseguir bater a meta. Eles ficam zoando com a minha cara. Mas nessa hora eles falaram assim, pastor, eu não consigo ter essa fé aí não, viu? Aí eu falei assim, então. Mas aí eu fico pensando, nessas horas, nas horas ruins, em que você está um mês sem carro, em que você não faz a mínima ideia do que os caras estão fazendo, é nessa hora que as outras pessoas vão falar assim, olha, como é que ele consegue ficar bem numa situação dessa? É nesses momentos que nós também precisamos ser agradecidos a Deus e andar contente, mesmo para uma situação desagradável. Não foi legal ficar um mês andando de ônibus, não foi legal ficar um mês sabendo nem o que estava acontecendo, não foi legal, mas foi algo que acabou acontecendo. E você sabe que teve uma outra situação na Bíblia em que teve um rapaz que ele tinha tudo. E tudo estava bom na vida dele. E estava tudo tranquilo. E ele estava vivendo muito bem. E ele era um homem reto e temente a Deus. E estava tudo de boa. De repente, ele começa a perder os filhos. Ele começa a perder as propriedades, ele começa a perder as coisas, ele começa a ficar doente e ele começa a ficar muito mal. E aí os amigos dele chegam para poder vir falar com ele e falam assim, Jó, você deve ter pecado. Aconteceu alguma coisa aí, cara, conta pra gente, aonde você pecou? Aí ele, não, mas gente, mas eu acho que eu não pequei, eu estou normal. O outro, não, foi sim, conta aí. E os amigos de Jó começam a acusar ele dele ter feito alguma coisa. E assim, o livro de Jó vai contando essa história em que um homem que tinha tudo começa a perder, e ele chega numa situação deplorável ali, em que ele começa a se coçar nas suas doenças. Mas o primeiro verso do livro diz que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E os amigos dele acusando que ele tinha cometido pecado, essa coisa toda. Mas tem um versículo fantástico de Jó, e esse eu gostaria que vocês abrissem comigo. Quando todas essas adversidades começam a acontecer com ele, e todas essas coisas começam a deixar ele de um nível muito bom para um nível muito complicado, o que será que ele responde a isso? O que ele responde às pessoas que vão conversar com ele? O que ele responde para a mulher dele? A mulher dele estava falando assim, amaldiçoa esse Deus que você tem e morre, porque até a mulher dele não estava aguentando essa situação. Mas o que ele responde a tudo isso? Jó, capítulo 1, verso 21, ele diz assim, e disse, quem disse? O Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nossa, hein? Que resposta que esse homem dá. Ele está passando por uma situação mais
Gente, de todos os livros da Bíblia, a gente sabe que José, ele era o filhinho do papai, aí de repente ele é vendido, aí depois ele vira escravo, mas depois ele vira governador do Egito. A gente vê Davi é perseguido por Saul, e tem aquela situação, depois ele pega e vira rei de Israel. A gente conhece vários que a gente fala assim, nossa, que situação difícil. Moisés vivia no palácio, aí depois ele foge para o deserto com medo do pessoal matar ele, e depois ele volta para libertar o povo. Eles tiveram situações difíceis, não tiveram? Cada um deles teve. Esse aqui teve uma situação muito, mas muito difícil. E a gente fica pensando assim, por que será, né? E olha como que ele responde. Ele fala isso, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que ele fala assim, queridos, vamos tirar o foco das coisas terrenas e colocar o foco nas coisas eternas. Ele diz isso numa passagem. Quando ele diz isso, ele pode falar que ele consegue viver contente em todas as situações. E você sabe por que ele consegue viver contente em todas as situações? Porque ele tirou o foco das coisas terrenas e colocou o foco nas coisas eternas. O Jó, quando ele vê todas essas coisas acontecendo, e todas essas coisas difíceis acontecendo, ele tira o foco das coisas terrenas e coloca o foco nas coisas eternas. E aí por isso ele pode dizer isso. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Impressionante essa resposta do Jó, não é? Ele podia murmurar, ele podia falar um monte, ele podia desistir, falar assim, eu servi a Deus o tempo todo, eu fui sempre íntegro, reto e temente a Deus, como diz no verso 1, e agora Deus faz uma coisa dessa? Quer saber? Estou fora. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Então nós vemos assim que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, quer seja nas coisas boas ou quer seja nas coisas não boas. E lá no Jó 42, lá no finzão, ele pega e fala uma coisa impressionante. Ele diz assim, Jó 42, verso 5, ele diz assim, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Você vê que o relacionamento de Jó, antes desses problemas dele, era um relacionamento bom que ele tinha com Deus, mas era um relacionamento superficial. Depois de que todas essas coisas aconteceram, o relacionamento de Jó com Deus era diferente. Ele falou assim, agora eu te vejo, Senhor, de verdade. Agora eu sei quem o Senhor é de verdade. Impressionante isso. Então, às vezes, nós passamos por momentos e a gente não entende o porquê, mas nós podemos aprender nesses momentos e nos voltar para Deus, tirarmos os focos daquilo que é terreno, colocarmos o foco naquilo que é eterno e passarmos por essa situação sem abalar a nossa vida. Isso é muito diferente, sabe? Quando a gente faz isso, a gente consegue viver contente, mesmo por essas situações. Por quê? Porque a gente vai conseguir olhar as coisas boas e a gente vai conseguir ver Deus agindo na nossa vida. Isso faz uma diferença muito grande. Voltando no Isaías que a gente leu, olha o verso 4. A gente já leu, vamos lê-lo de novo. Ele diz assim, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, porque fazei conhecido os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Você sabe que teve algumas vezes em que os povos vizinhos invadiam Israel, pegavam as coisas e levavam para lá. E teve uma vez que eles levaram a arca. Lembra da arca da aliança? Pegava a arca, levou lá e colocou junto com os deuses deles. No dia seguinte, os deuses deles estavam tombados diante da arca do Israel. Aí eles colocavam lá de novo bonitinho. No dia seguinte, o negócio estava tombado de novo. E eles falaram assim, opa, esse Deus do povo de Israel aí é diferente do nosso. Você vê que nós somos colocados à prova em muitas situações. E as pessoas vão ver, será que o nosso Deus é diferente do Deus deles? Ou será que a gente está no mesmo jeito?
Ou será que a gente é aquele cristão 007 que ninguém sabe quem nós somos? O 007 é o agente secreto, né? Que ele se infiltra ali no meio e ninguém sabe que aquele cara é um agente secreto, é um espião. E aí você está ali no meio e ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você vai na igreja, ninguém sabe que você lê a Bíblia e você segue os princípios eternos de Deus. Você eu chamo de cristão 007. Mas a gente fica pensando assim, esse cristão 007, ele não está, como é que diz aqui? Porque fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, e contai com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Isso faz uma diferença muito grande, queridos. Na nossa vida faz uma diferença muito grande. Quando nós fazemos isso, nós vamos começar a exercer a nossa mente, a fixar mais as coisas boas, em que a gente deixa passar despercebido. A gente precisamos começar a exercer. Chega no fim do dia e fala assim, o que aconteceu de bom hoje? Aconteceu isso. Senhor, muito obrigado por isso. Chega no seguinte, Senhor, o que aconteceu de bom hoje? E aí, se você começar a fazer isso, queridos, tem gente que fala assim, as minhas orações demoram 2 minutos, e aí depois eu não sei mais o que orar. Mas se você começar a lembrar de um monte de coisa que aconteceu no seu dia, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me abençoou, porque eu fui em tal lugar, deu tudo certo, isso. Senhor, muito obrigado porque depois aconteceu outra coisa, assim. Senhor, e teve aquela outra parte, que livramento ali no trânsito, né? Que podia ter batido o carro, muito obrigado, Senhor, por causa disso também. Senhor, muito obrigado porque todo mundo que saiu de casa voltou para casa hoje, à tardezinha. Então, a sua oração vai passar de 2 minutos. Eu garanto para você. Por quê? Porque a gente tem que exercitar a nossa mente a começar a fazer assim, do tipo diferente de Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. E aí quando a gente ora desse jeito, é diferente da gente pegar porque se você fala Senhor, muito obrigado porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, você está fazendo o que o texto está dizendo. Fazei lembrar, né? Fazer conhecidos os grandes feitos do Senhor. A gente começa a fazer lembrar isso em nós. Isso faz uma diferença muito grande. Porque a gente pensa assim, não é do dia para a noite que a gente... Você lembra quando os pais falavam pra gente que a gente tinha que escovar o dente, quando a gente era pequenininho? A gente não queria escovar o dente, né? Eu não sei vocês, mas eu não queria. Não queria tomar banho também. Eu queria brincar. Eu queria fazer assim. A mãe falava assim, vem tomar banho, menino. Mãe, eu vou jogar só mais um pouquinho. E aí depois que jogava, queria sentar no sofá, queria deitar na cama todo suado, sujo da rua. Porque a gente é menino, a gente é criança, a gente não está nem aí para isso. Mas aí a gente pega e fala, a mãe fala, tem que tomar banho, tem que escovar o dente depois que comeu. E a gente fica assim. Hoje, se eu chego em casa e não tomo banho, eu falo assim, não, está faltando alguma coisa, eu estou precisando tomar um banho. E na hora que eu acabo de comer, eu falo assim, nossa, eu estou precisando escovar o dente. Mas isso é hoje. Mas lá, quando eu tinha os meus 6, 7, 8, 10 anos, eu não queria fazer isso. Ou seja, é um exercitar. Conforme você vai fazendo, aquilo começa a virar hábito para você. E a gente precisa fazer isso. A gente vai lembrando, Senhor, o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? E a gente vai ficando mais atento também ao mover de Deus, ao agir de Deus na nossa vida naquele dia, aos livramentos e à provisão que Deus deu para a gente naquele dia. E é um exercitar, queridos. E a gente, conforme a gente vai fazendo isso, a gente fala assim, Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. E vai chegar no fim do dia, você vai falar assim, nossa, Deus fez um monte de coisa boa para mim nesse dia. Mas teve as coisas ruins? Teve. Vamos orar por essas coisas ruins para que Deus possa nos ajudar nessas coisas ruins. Mas vamos agradecer a Ele por essas coisas que aconteceram. Isso com certeza vai fazer uma diferença muito grande. Esse coração agradecido, queridos, você sabe que o pessoal de Israel, quando eles saíram do Egito, até eles chegarem na Terra Prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. E quando eles estão passando pelo deserto, eles estão ali felizes da vida, porque agora eles estão livres e saíram daquele império que eles estavam, que lá eles tinham que trabalhar de segunda a segunda, de manhãzinha até de noite, não tinha descanso, e levando chicotada nas costas e carregando tijolo enorme, e agora eles estão de boa, indo para a Terra Prometida. E aí eles se deparam com o mar. Quando eles se deparam com o mar, eles olham para trás,
o exército de Faraó está vindo para poder pegar eles de novo. Eles olham para frente, tem um mar ali na frente. Aí eles podiam pensar assim: tiveram 10 maravilhas no Egito. Deus fez ficar de noite, Deus fez cair chuva e fogo do céu, Deus matou os primogênitos deles e não matou os nossos, Deus pôs úlceras neles e não colocou úlceras em nós, Deus fez com que o gado deles tivesse problema e o nosso não teve, Deus mandou gafanhoto para esse povo lá e não mandou para a gente. Então, se Deus fez tudo isso, Deus vai nos salvar nessa situação. Foi isso que eles pensaram? Não. Eles chegam para Moisés: Moisés, a gente vai morrer nesse deserto, vamos morrer aqui, o que vai fazer? E aí Deus fala assim: pode andar. E aí o mar se abre e os caras passam a seco e chegam do lado de lá. E aí esse exército vem aqui para poder pegar eles e o mar se fecha e todo o exército do Egito é destruído. Eles ficam felizes da vida. A Miriam, com mais as outras mulheres lá, já passa a mão no tamborim e elas já começam a louvar a Deus, já começam a ficar felizes da vida, porque Deus livrou ele dos inimigos e eles estão muito felizes. Só que aí sabe o que acontece? Passam uns 3, 4 dias, acaba a água. Aí eles pensam assim: não, mas o Deus que matou o primogênito deles e não matou o nosso, o Deus que mandou gafanhoto para eles e não mandou para nós, o Deus que mandou úlcera para eles e não mandou para a gente, o Deus que deu sombra para eles, deu trevas para eles e para nós não, e o Deus que abriu um mar para a gente poder passar e depois fechou e matou os nossos inimigos, o que é uma água para esse Deus? Vamos orar para Deus e Deus vai dar água para a gente. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles: Moisés, a gente está nesse... Aí passa-se um tempo, aí Deus dá água para eles. Aí passa um tempo, acaba a comida. Aí quando acaba a comida, eles lembram, né? Não, o Deus que fez as 10 maravilhas no deserto, no Egito, o Deus que abriu o mar, o que é um pão para Deus? Foi assim que eles pensaram? Não. Eles: Moisés, a gente está... Então, e nós? Olha só grandes feitos que Deus fez para aquele povo. Eles podiam falar assim: o que é um pãozinho para quem abriu um mar? A Bíblia diz assim que com o respirar das narinas de Deus, ele abriu, ele fez assim, ó, e aí o mar se abriu. Então, para que Deus, um Deus que faz isso, o que é um pãozinho para ele? O que é uma água para ele? Mas o povo lembra disso? Não, eles não lembraram. Então eu fico pensando assim, é assim na nossa vida também. Quando nós vivemos uma vida agradecida a Deus, vai vir as dificuldades? Vai vir. Esse negócio de que venha para Cristo, seus problemas acabaram, isso daí não é o Evangelho de Cristo. Mas o que acontece? Quando a gente faz lembrar os grandes feitos de Deus, a gente fala assim: Senhor, o Senhor sabe que agora eu estou nessa situação difícil, mas se o Senhor cuidou de mim até aqui, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim nessa situação também. Senhor, eu sei que se o Senhor trouxe a minha família até aqui, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família nessa situação. Se o Senhor me proveu esse emprego para mim até aqui, eu sei que o Senhor vai cuidar comigo nesse emprego, nessa situação. Sabe por quê? Porque você vai fazer lembrar os grandes feitos de Deus na sua vida, e aí você não vai ser igual ao povo de Israel, que Deus fez coisas fantásticas, mas eles esqueceram. Mas você vai conseguir lembrar desses grandes feitos, e isso vai fazer uma diferença muito grande. No último sábado desse ano, que é daqui 2, é um sábado diferente, em que nós fazemos lembrar os grandes feitos de Deus na nossa vida, e a gente compartilha entre os irmãos as coisas que Deus nos fez. E é muito bacana. Por quê? Porque existe um salmo que diz assim, Salmo 136:1: Rendei graças ao Senhor dos céus, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. E se você ler esse salmo, ele vai começar a contar os grandes feitos que Deus fez com o povo de Israel, e depois ele fala, e a sua benignidade dura para sempre. Por quê? Porque eles estão fazendo lembrar aquilo que Deus fez. E nós sempre fazemos isso no último sábado do ano. Então venha participar conosco no último sábado do ano, para que a gente possa fazer lembrar esses grandes feitos que Deus tem por nós. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É igual quando a gente é criancinha e não escova o dente e não toma banho. É uma questão de exercitar. Nós precisamos começar assim, Senhor, a partir de hoje,
Eu quero ter esse coração agradecido. A partir de hoje, abra os meus olhos para que eu possa ver o Senhor agindo, mesmo diante dessas dificuldades todas, mesmo diante desses problemas todos, mas abra os meus olhos, Pai, para que eu possa ver o Senhor agindo. Para finalizar, teve uma vez que estava vindo um exército para poder pegar um profeta, né? E o profeta estava ali assim tal, né? E o exército, veio um exército inteiro para poder buscar ele. E aí o moço do profeta chegou para o profeta e falou assim: olha, tá vindo um exército inteiro para buscar nós. E o profeta estava tranquilo, né? E o servo dele estava desesperado, ele, meu Deus! E aí o profeta fala assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E aí a Bíblia diz que o moço do profeta pôde ver todo o reino espiritual ali, protegendo eles contra o povo que estava vindo. E Deus deu o livramento deles naquela situação. Mas Deus abriu os olhos do moço do profeta para que ele pudesse ver o agir de Deus nele. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver o agir de Deus em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa ser agradecido a Ele em todos os momentos. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado porque nós podemos olhar para esse ano que o Senhor nos deu e nós podemos ver os grandes momentos em que o Senhor esteve com a sua mão ali nos ajudando, nos protegendo e nos livrando e concedendo a nós tudo aquilo que nós precisávamos, guiando os nossos passos. E quantas vezes, Pai, nós não vimos isso? Quantas vezes nós passamos despercebido e nós não vimos o amor e o carinho que o Senhor teve por nós, pela nossa família, em todo esse tempo. Mas, Pai querido, perdoa-nos, Senhor, por nós muitas vezes deixarmos de Te agradecer por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito e acabamos reclamando das coisas que estão acontecendo conosco. Que no nome do Senhor Jesus, que possamos ser igual ao apóstolo Paulo, que tira o foco das coisas terrenas e coloca o foco nas coisas eternas. Ajuda-nos, Pai, a dia após dia, que a motivação do nosso coração seja realmente colocarmos o foco no Senhor, para que nós, mesmo passando pelas adversidades, mesmo passando pelos problemas, que possamos lembrar que o Senhor está acima dos problemas, que possamos lembrar que o Senhor está acima das nossas dificuldades e que possamos confiar de que o Senhor está conosco. Que essa paz que Jesus veio trazer para nós, que excede todo o entendimento, possa ser abundante na nossa vida, para que nós possamos, para que a ansiedade sobre nós possa cessar, mas que a segurança em Ti possa ser a fortaleza da nossa vida, Pai querido. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos dá uma oportunidade para que nós possamos ter esse coração agradecido. Que assim seja na nossa vida, todos os dias da nossa vida a partir de hoje, para que nós possamos agradar o Teu coração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.